Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Bom dia, professor. Ouvimos sim. Tá Ótimo. E aí, alto tudo e bem com claro. vocês? Tudo. Que Estamos bom. ansiosos aí pela aula. Então tá. Bom, pessoal, prazer em conhecê-los. Eu sou o professor Douglas, eu sou professor tutor online da disciplina de Física 1 de vocês. Eu trabalho na Católica já há 5 anos, mas o tempo de... Opa, mas a experiência, o tempo que eu tenho em sala de aula é um pouco mais, tá? Esse ano eu completo 17 anos em sala de aula como professor. Aí eu trabalho além de trabalhar com vocês no EAD, eu tenho também turmas da graduação no presencial e também trabalho com ensino médio, tá? Então, eu tenho já um tempinho de sala de aula e conheço um pouquinho, talvez, das dificuldades que vocês vão encontrar. A minha formação é na área de física mesmo, tá? Mas trabalho com disciplinas de cálculo também, tanto para a graduação presencial quanto para o EAD. Tá? Lá no fórum a gente conversa, se responde, mas a gente acaba não se vendo, né? Então, agora vocês já me conhecem também, aí a gente vai passar esse semestre juntos, trabalhando a disciplina de Física 1. Espero que seja um período bem agradável e produtivo para vocês, que a gente consiga tirar o melhor desses encontros que nós vamos ter, tá? Bom, por que a gente está tendo esse assessoramento online de Física 1? A disciplina de Física 1, ela tem 16 horas de aula prática, que a gente faz em laboratório. Tá? Contudo, devido à situação que a gente está vivendo, como vocês sabem, a prática a gente está deixando um pouquinho mais para frente. Quando a gente tem essas aulas práticas, antes de a gente começar a fazer os experimentos, as coisas que a gente faz no laboratório, eu sempre faço uma revisão das últimas agendas que a gente teve, para que vocês possam ir para o laboratório e entendam o que vocês estão fazendo. Né? Não adianta a gente ir para um laboratório, fazer uma série de experimentos, se vocês não compreenderam o conceito físico envolvido. Então, a gente sempre lá, na aula presencial, a gente faz uma revisão das últimas agendas. Agora não vai ser diferente. Então, hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma revisão da agenda 1 até a agenda 3, para fixar bem esses conceitos. Agenda 1 e agenda 2, vocês já finalizaram, a grande maioria enviou já a atividade da agenda. Alguns entraram depois e estão enviando ainda, não tem problema. E agora vocês estão na agenda 3. Eu vou revisar rapidamente a agenda 1 e a agenda 2. Eu escolhi, inclusive, alguns problemas para resolver da agenda 1 e da agenda 2, que eu vi que vocês tiveram mais dificuldades. Então, eu vou resolver esses problemas também com uma revisão. E depois eu vou focar mais na agenda 3, que é a agenda 3 que está rolando agora, que encerra no próximo final de semana, na semana que vem. Tá? Então, o que a gente tem planejado. Deu uma travada aí ou foi só pra mim? O dele fugiu, acho que ele deve ter caído. Acho que caiu a conexão dele. Não, o meu travou também. Pessoal, a imagem e o som tá bom para vocês? Opa, retornou agora, ficou um minutinho parado aí. A gente não estava te ouvindo e nem te vendo. Então tá. Caso aconteça isso, por favor, me avisem, tá? Me avisem sim que acontecer,
porque daí eu saio e entro de volta na sala, porque eu acho que o sistema fica muito carregado e a gente tem que fazer isso às vezes para dar uma atualizada, tá bom? Mas então É só, interessante talvez, informação. todo mundo deixar o som e a imagem fechado, aí economiza um pouco de banda. Se todo mundo deixar Isso, a tua é, aberta. isso. Por favor, se vocês deixarem, Aham. né, o som e a imagem desligado de vocês, fica melhor e trava menos, tá? Então, o que a gente vai fazer, como eu estava falando, a gente vai fazer uma breve revisão dos conteúdos e já resolver alguns exemplos. A parte de preparação do laboratório, a gente vai fazer num próximo encontro, tá? Onde a gente vai ver o que é unidade de grandeza, o que é uma medida física, como que a gente trabalha com essas unidades, enfim. Hoje a gente vai trabalhar basicamente da agenda 1 até a agenda 3. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Ah, mais uma coisa, eu falei para vocês que no final eu vou abrir um tempo para perguntas, né? Mas, por favor, se eu explicar alguma coisa, tanto de conteúdo quanto de exemplo, que vocês não entenderem, por favor, me avisem na hora, que a gente já tira a dúvida, tá? Não precisa esperar até o final, tá? No final eu deixo aberto por uma dúvida geral, mas em termos de conteúdo e exercício que eu estou resolvendo agora, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? Bom, mais uma coisa, essa aula, ela está sendo gravada e depois, na semana que vem, eu vou pedir para que seja disponibilizada a gravação para vocês também. Tá? Então, não se preocupem de ficar anotando as coisas correndo, porque depois essa aula vai ser disponibilizada para que vocês possam revisar com calma, enfim. Até aconselho que lá na Agenda 10, quando vocês estiverem perto da NP3, revisem esses encontros que a gente vai ter gravado, tá? Porque ajuda bastante depois vocês lá, tá bom? Então agora aqui eu vou compartilhar com vocês outra tela para que a gente comece a nossa revisão. Então vamos lá. Então, como eu disse para vocês, essa é uma revisão da Agenda 1 até a Agenda 3. E na Agenda 1, vocês trabalharam com o chamado MRU e MRUV. O MRU ele é chamado de Movimento Retilíneo Uniforme. E o MRU, RUV, ele é chamado de Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Qual que é a diferença entre os dois? No MRU, a velocidade se mantém constante. Ela não aumenta nem diminui. Então, nesse caso, a aceleração ela é zero. No MRUV, a velocidade ela é alterada. Alterada, porém com uma aceleração constante. Então, a gente tem que identificar bem o seguinte, ó. No MRU, a velocidade continua sempre a mesma, então a aceleração é zero. E no MRUV, a velocidade varia e a aceleração não é zero, existe uma aceleração. Ainda lá no início, vocês viram uma parte de unidades do SI. Eu vou entrar em maiores detalhes nisso, justamente quando a gente for trabalhar no laboratório. Tá? Se a gente voltar até as aulas presenciais, né, de laboratório, a gente vai fazer experimento no laboratório. Caso não seja liberado, e a coisa não se resolva rapidamente assim, a gente vai fazer alguns laboratórios virtuais, tá? Com algumas simulações. Mas, obviamente, antes disso, a gente vai analisar com bastante calma toda essa parte de unidades de medida, o que é uma grandeza, enfim. Tá? Por hora, a gente vai se preocupar aqui
com a cinemática, com o estudo desses movimentos. Bom, a função horária do espaço para o MRU, ou seja, quando a velocidade é constante, é essa daqui, ó. S igual a S0 mais VT. A maioria dos livros, como o movimento tem uma dimensão, substitui o S por X. Então, eu teria X igual a X0 mais VT. Então, se vocês encontrarem a equação por aí, X igual a X0 mais VT, é exatamente a mesma coisa. Tá? Essa equação aqui, eu só posso usar ela quando a velocidade for constante. Se não for constante, eu não posso utilizar ela. Tá? Se não for constante, eu tenho aceleração. E daí nós vamos utilizar essas equações aqui. Ó. Então nós temos essas três equações para o MRUV. X igual a x0 mais VT, mais AT quadrado sobre 2. Aqui está AX, mas pode ser só A também. Tá? As duas formas são válidas. Essa primeira aqui, dessas três equações, é chamada de função horária do espaço. A segunda função, V igual a Vx0 mais AT, ou esse Vx0 pode ser chamado só de V0 também, ela é chamada de função horária da velocidade. Ela nos dá a velocidade em qualquer tempo. E essa última aqui, ó, provavelmente a maioria viu lá no ensino médio, pode ser até que vocês não lembrem, tá? É normal. Mas a maioria viu, é a chamada equação de Torricelli. Ela não é uma função horária, porque ela não depende do tempo. A gente utiliza justamente a equação de Torricelli quando a gente não tem o tempo para fazer o cálculo do que a gente necessita. Tá? Então, o que tem que tomar cuidado aqui são nessas três equações essa primeira equação desse slide, eu só posso usar para velocidade constante. Quando eu tenho aceleração, aí eu preciso usar essas três últimas equações. Tá? Isso, a agenda 1. Antes de prosseguir, para não ficar muita informação de agenda e a gente não resolver exemplo, a gente já vai resolver o exemplo logo na sequência. Tá? Então vamos lá, agora deixa eu mudar minha tela de compartilhamento aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só editar um padrão aqui. Então vamos lá, deixa eu projetar o primeiro exemplo aqui que a gente tem. Vamos começar com esse bem simples aqui, para a gente analisar essas equações, tá? Então esse exemplo 1 aqui, ele diz o seguinte para a gente. Uma partícula desacelera para uma distância de 300 metros, passando de uma velocidade escalar de 40 metros por segundo para 5 metros por segundo. Na letra A, qual é o valor dessa aceleração? E na letra B, pede quanto tempo isso leva, presumindo a aceleração constante. Então vamos lá. Uma sugestão que eu dou para vocês é sempre levantar os dados que nós temos no problema. Tá? Então aqui, no problema, ele já fornece essa distância aqui para a gente, esses 300 metros. Esses 300 metros, ele representa para a gente o tanto que a partícula se movimenta, ou seja, o nosso ΔX. E aqui nós temos duas velocidades, 40 metros por segundo e 5 metros por segundo. A primeira velocidade é a velocidade inicial.
A segunda velocidade é a velocidade final. Então, o que que nós temos? Nós temos a variação do espaço, que é 300 metros. Nós temos a velocidade inicial, que é 40 metros por segundo. E temos a velocidade final, que é a velocidade ao final desse trajeto aqui, que é 5 metros por segundo. Isso daqui. Sempre que possível, eu aconselho vocês a esboçarem o que está acontecendo. Tá? Então, vamos lá, eu vou representar aqui o movimento em uma linha reta. Ó. Aqui o meu eixo X. Então, X. A partícula sai desse ponto com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo e vai até esse outro ponto aqui, onde passa a ter uma... Acho que deu mais uma travada, né? Travou, travou. Isso aqui. Beleza? O professor deu uma travada aí nesses últimos minutos. Oi, estão me ouvindo agora? Agora estamos. Então, qual parte travou, pessoal? Travou assim que o senhor escreveu 5 metros por segundo. Ah, beleza. Obrigado por avisar. Então, olha só, aqui ela é a velocidade final no trajeto, né? Então, ela tinha uma velocidade de 40 metros por segundo e depois passa a ter 5 metros por segundo. E para que ocorra essa variação de velocidade, anda 300 metros, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos ver o que o problema está pedindo para a gente calcular aqui. Na letra A, nós queremos o valor da aceleração aqui. Da aceleração. Se nós observarmos, nós temos duas equações para aceleração. Na verdade, três equações que envolvem aceleração. Essa daqui, ó, x igual a x0, mais v0t, mais at quadrado sobre 2. Depois, nós temos essa daqui, v igual a v0 mais at. E, por fim, a equação de Torricelli, essa daqui, ó, v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a delta x. Tá? Esse delta x é o x0, é o x menos o x0. Se nós observarmos essas duas primeiras equações aqui, ó, onde tem a aceleração que eu quero calcular, elas precisam do tempo para eu calcular. Então, essas duas aqui eu não vou conseguir usar. Mas olha só, essa equação de Torricelli, aqui, é uma equação que é independente do tempo. Ela é independente do tempo aqui. Então, é essa equação que eu vou usar. Porque, olha só, eu quero calcular o A, que está aqui. Para calcular o A, eu preciso de todas as outras grandezas. Eu preciso do quanto andou, que eu tenho. Eu preciso da velocidade inicial, no início desse ΔX que eu tenho. E preciso da velocidade V, que é a velocidade final, ao final desse ΔX que eu tenho. Então, é essa equação que eu vou usar. Então, a minha sugestão é, sempre levantem os dados do problema, esbocem o que está acontecendo, identifiquem o que vocês querem, escrevam as equações e vejam em qual delas tem a grandeza que vocês querem calcular. E daí utilizem a equação que vocês tiverem os dados correspondentes. Então vamos lá, então a gente vai usar agora a equação de Torricelli. Então eu vou ter velocidade final ao quadrado, 5
metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial é 40 metros por segundo. Então, 40 metros por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes o A que eu quero calcular, vezes ΔX, que é 300 metros. Eu vou resolver essa primeira parte passo a passo para que todo mundo entenda o que está acontecendo e tome principalmente cuidado com o sinal, que foi que muita gente acabou errando lá na agenda, tá? Então, quando eu elevar esse 5 ao quadrado, eu vou ter 25. 25 metros quadrados por segundo ao quadrado. Quando eu elevar esse 40 ao quadrado, ele vai dar 1.600. E eu já vou passar ele para o outro lado, então ele vai negativo. Então, eu vou ter menos 1.600 metro quadrado, segundo ao quadrado. E aqui, multiplicando, eu vou ter 600 vezes A. Então, eu vou fazer aqui, ó, 25 menos 1.600 dividido por 600. Então, eu vou ter menos 1.575 dividido por 600 metros. Igual a A. Então, vamos dividir. Quando eu dividir isso, eu vou ter menos 2, arredondando aqui, menos 2,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o que tem que cuidar aqui? Não esqueçam sempre de colocar a unidade, tá? A unidade de aceleração no SI é metro por segundo ao quadrado. E cuidado com o sinal também. Se a velocidade estiver diminuindo e ele estiver se movimentando no sentido positivo do eixo X, essa aceleração vai ser sempre negativa. Tá bom? Pessoal, a qualidade ainda da internet tá boa? Como é que tá? Não travou mais? Tá bom, Tranquilo? professor, não travou não. Tá ótimo. O som e a imagem estão perfeitas, a não ser quando ela dá essa travada, que daí fica em silêncio e trava a tela. Ah, beleza, então. Se acontecer, daí, por favor, me avisem que eu repito, tá? Bom, vamos lá. Na letra B, a gente quer calcular agora quanto tempo isso leva, né? Presumindo uma aceleração constante. Então, agora, nós temos a aceleração, a gente pode usar essa segunda equação aqui, ó, que é o que a gente vai usar. Então, a gente vai escrever assim, ó. V igual a V0 mais AT. E vamos substituir os valores. A velocidade final, ela é 5 metros por segundo. A velocidade inicial é 40 metros por segundo. A aceleração a gente calculou aqui, ó, menos 2,6. Ah, professor, eu preciso colocar a unidade igual o professor está colocando, eu posso colocar só os números? Não tem problema, pode colocar só os números, tá? Se te confundir e colocar a unidade, coloca só os números, não tem problema nenhum. Então, aqui nós vamos ter menos 35, porque eu vou passar esse 40 para o outro lado, ele vai negativo. Então, 5 menos 40 vai dar menos 35. Dividido por menos 2,6 metro por segundo ao quadrado, igual a T. E agora a gente só resolve. 35 dividido por 2,6 vai dar aproximadamente 13,5 segundos. Certo?
E aí, pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo essa questão, professor. Essa tava legal, professor. Essa pode colocar na prova no final do ano, tá? Tá bom, então vou pensar no caso. Essa risada do professor foi bem sarcástica. Não tá com cara que vai pra prova. Não, mas vai que a coisa até mais fácil lá. Não é. Ah, é. Não, mas assim, ó, já até adianto para vocês lá sobre NP3, né? Lá na Agenda 10 vai ter uma. A Agenda 10 ela não tem conteúdo novo, tá? Ela é só uma agenda de revisão. Então, lá na Agenda 10 vai ter uma. A tarefa vai ser a revisão com exercícios de todas as agendas, tá? A minha sugestão: façam aquela revisão com bastante carinho e com bastante atenção, tá? Porque a NP3 ela é muito parecida com as questões que vocês enviaram, né, da Agenda 1 até a Agenda 9, e parecida com a questão da agenda, com as questões da Agenda 10, tá? Então já fica uma dica para vocês, tá bom? Mas lá na Agenda 10, a gente vai fazer um chat também, e daí eu já faço uma revisão geral com vocês. Beleza? Vamos para a próxima, então? Deixa eu colocar mais uma folha aqui, vamos para a próxima. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Essa daqui é a questão 5, lá da Agenda 1. Tá? Questão 5, lá da Agenda 1. Essa daqui, eu vi que teve bastante gente que teve uma certa dificuldade em fazer essa questão. Ela diz assim, ó, um objeto é arremessado para cima com velocidade escalar de 38 metros por segundo. Sabendo que a aceleração gravitacional na superfície da Terra é g igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, quanto tempo leva para que ele atinja sua altura máxima? Depois, letra B. A que altura acima do ponto de projeção ele está após 2 segundos? E a letra C. Que altura máxima acima do ponto de projeção ele atinge? Vamos lá, vamos resolver esse daqui. Esse daqui é um movimento que envolve deslocamento vertical. Então a gente vai fazer só uma pequena adaptação nas nossas equações. A gente tem essas equações aqui, ó, que a gente acabou de ver ali. X igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2, v igual a v0 mais at, e a nossa equação de Torricelli, v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a delta x. Esse conjunto de equações aqui, deixa eu só destacar elas aqui. A gente utiliza elas quando o movimento ocorre no eixo x, na horizontal. Tá? Aqui no eixo x. Agora, o nosso movimento vai acontecer no eixo y. Na vertical, vou colocar o y apontando para cima aqui. Aqui. Quando nós jogamos alguma coisa para cima, se a gente não jogar com a velocidade de escape, né, para fugir da superfície da Terra, depois de um certo tempo essa coisa desce.
Porque tem uma força gravitacional que está puxando essa coisa para baixo. Ou seja, tem uma aceleração da gravidade apontando para baixo, no sentido negativo do eixo aqui, ó, que é o nosso G. Ele aponta para cá. E ela é constante. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas equações que nós temos aqui e vamos adaptar elas. A gente vai escrever com base agora no movimento no eixo Y. Então, onde tem X, a gente vai trocar por Y. Onde tem a gente vai trocar por G. Só isso. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, esse meu X eu vou trocar por Y. O x0 por y0. O v0 eu vou deixar ali com v0, só que agora é velocidade em y. Esse a eu vou trocar por menos g. Tudo isso, t ao quadrado sobre 2. Aqui é a mesma coisa. V fica igual, v0 fica igual. Vou trocar o a por menos g e o t fica igual. E aqui na equação de Torricelli também, ó. V quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2g e delta y. Ou seja, a forma de usar as equações vai ser exatamente a mesma. Tá? A única coisa é que agora a gente mudou aqui o eixo. Apenas isso. Agora vamos lá. Vamos esboçar o que está acontecendo. Lembra que eu falei para vocês que sempre que for possível, a gente faz um desenho do movimento. Então, vamos escrever aqui, ó. Aqui está o solo. Aqui está o solo. E nós vamos lançar a nossa partícula aqui do chão, aqui do chão. Então ela vai sair daqui, ó. A gente vai lançar ela para cima. Com uma velocidade inicial que é igual ao que o problema fornece ali para a gente, ó, 38 metros por segundo. Essa partícula, ela vai subir até um ponto e vai precisar descer. Então, enquanto ela está subindo, a velocidade está diminuindo. E lá no ponto de altura máxima, essa velocidade ela é igual a zero. E depois ela retorna. Tá? O que a gente quer aqui? Na letra A, nós queremos saber quanto tempo a partícula leva para atingir a altura máxima. Então, eu vou usar essa segunda equação aqui, ó. V igual a V0 menos GT. O G nós temos aqui, ó, que é 9,81, e o V e o V0 também. Como nós queremos o tempo para atingir a altura máxima, a gente vai pegar a velocidade lá no ponto de altura máxima. A velocidade no ponto de altura máxima é zero. A velocidade inicial é 38 metros por segundo. O G é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso vezes t. Ou seja, eu vou passar esse 38, ele vai para o outro lado negativo. Menos 38 metros por segundo. Tudo isso dividido por g, por menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. E daí a gente calcula o t. Deixa eu calcular aqui. 38 dividido por 9,81 vai dar aproximadamente 3,9 segundos. Então, esse é o tempo para chegar na altura máxima. Agora, na letra B,
nós queremos saber qual é a altura que a partícula está 2 segundos depois, ou seja, antes de chegar à altura máxima. Nós queremos saber, por exemplo, na letra B, qual é essa altura aqui, esse y, quando o tempo for igual a 2 segundos. Para isso, agora, a gente vai usar essa primeira equação aqui, ó. Y igual a y0 mais v0t menos gt quadrado sobre 2. Esse y é o que eu quero calcular. Nós vamos considerar que a partícula está sendo lançada do solo. Então, esse y0 aqui é 0. Então, nós vamos ter velocidade inicial dela, 38 metros por segundo. O tempo é o tempo em que eu quero saber a altura, então 2 segundos, menos 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, tudo isso sobre 2. E agora a gente só aperta aqui alguns botões na calculadora e calcula aqui. 38 vezes 2 menos 9,81. Aqui vai dar 4, né? Sobre 2 vai dar 2. Então, 9,81 vezes 2. E vai dar 56,4 metros. Essa é a altura. Por fim, na letra C, nós queremos que a altura máxima é atingida acima do ponto de projeção. Como que eu vou fazer isso agora? Eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó, só que eu vou usar 3,9 segundos, porque esse é o tempo para a altura máxima. Eu vou usar a mesma equação. Vamos substituir tudo aqui. Novamente, y0 é 0. Então, vou ter 38 metros por segundo, vezes o tempo para chegar na altura máxima, que é 3,9 segundos, menos 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 3,9 segundos ao quadrado, tudo isso sobre 2. Vamos ver aqui, então. E nós vamos achar aqui aproximadamente 73,6 metros. Dessa forma. Certo? Pessoal, dúvidas? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo? Tranquilo? Beleza. Ótimo. Então tá.
essas foram as questões que eu vi assim, que o pessoal teve mais dificuldade na agenda 1. Então, a gente vai agora para a agenda 2. Eu vou resolver mais um exemplo da agenda 2. Professor, Oi. A questão 6, se o professor pudesse falar alguma coisa sobre ela, eu fiz ela, mas eu fiz ela direto, meio que sem cálculo, sabe? Eu peguei o quanto ele correria em 1 hora, Uhum. em meia hora no segundo, e deduzi que ele demoraria 1 hora e meia. Só que se fosse para fazer por fórmula, o que o professor usaria ali naquela ali? Você teria que usar, na verdade, essa equação você faz ela por dedução mesmo, assim mesmo, Tá tá? perto? Então tá bom. Tá. Mas se tu Então quiser usar uma fórmula, tu pode, eu vou só fazer aqui no cantinho, daí eu já apago, tá? Você pode usar essa daqui, ó. Como a velocidade é constante, tu pode usar essa daqui, ó. Delta x sobre delta t. Tá? Porque tu sempre tem, lá tu quer calcular o tempo que tem, né? O tempo que demora, né? Que dá 1 hora e meia. Então, olha só, tu sempre tem o tanto que ele andou e a velocidade que ele andou. Então, tu vai sempre calculando o tempo. Tá? E depois, lá no final, vai sobrar um ΔX com a velocidade que tem que andar, e daí tu calcula esse tempo. Mas ela é bem intuitiva mesmo, tá? Dá de fazer sem usar fórmula mesmo. Se quiser usar fórmula, daí só usar essa daqui para resolver. Mas é bem intuitiva mesmo. Beleza? Valeu, professor, obrigado. Valeu, Christian. Então vamos lá. Deixa eu colocar o slide de volta e a gente já volta para esse compartilhamento aqui. Então, na agenda 2, deixa eu só fixar aqui na tela para vocês, só um pouquinho. Então, na agenda 2, vocês trabalharam com a parte de vetores. Né? Uma parte de, na verdade, uma revisão básica de vetores que a gente tem lá na álgebra para aplicar numa grandeza física, que é um vetor, que é a força. Tá? Então, a gente utiliza aquela parte básica para aplicar aqui. Né? Então, a gente vê lá na álgebra que um vetor ele pode ser representado dessa forma aqui, pelas duas componentes, a x e a y, e o módulo dele pode ser calculado por essa equação aqui, raiz quadrada de ax quadrado mais ay ao quadrado. As forças são grandezas vetoriais, tá? Aqui tem as leis de Newton, mas eu preparei depois um pouquinho mais para frente para entrar em detalhes com vocês, tá? Então, a questão que eu vi, que a maioria até teve uma certa dificuldade na agenda, é uma questão que envolve vetores. Tá? Então, a gente já vai resolver ela aqui, para depois ir para a parte de forças, que é a agenda 3, que a gente vai trabalhar. Que está trabalhando agora, né? Então vamos lá, o exemplo aqui. Então aqui a gente tinha o seguinte, é a primeira questão da agenda 2, tá? Dizia assim, ó, um objeto em movimento no plano x e y sofre uma variação na velocidade, partindo de 10 na i mais 12j metros por segundo para 40i mais 36j metros por segundo em 6 segundos. Então, eu tenho dois vetores aqui. Vamos escrever já esses vetores aqui. Esse primeiro vetor
é o meu vetor velocidade inicial. Então, V inicial vai ser igual a 10 metros por segundo em I, mais 12 metros por segundo em J. E o segundo vetor é o vetor velocidade final. (40 metros por segundo em I, mais 36 metros por segundo em J. Aqui. Beleza? Então, olha só. Vamos só analisar os vetores. Essa daqui é a componente X. Então, isso daqui é o meu V0x. Isso daqui é a componente Y, então é o meu V0y. No outro vetor, esse que está na frente do I, é o meu Vx, e o que está na frente do J é o meu Vy, dessa forma aqui. Tá? São as componentes do meu vetor. É o mesmo vetor que vocês veem lá na álgebra. Só que aqui a gente chama de velocidade, de força, enfim. Mas o tratamento matemático é exatamente o mesmo. Então, na letra A, pedia o seguinte. Na letra A, pedia para vocês escreverem qual era a velocidade inicial no eixo X. Então, esse é o meu vetor velocidade inicial. No eixo X, componente dele é essa primeira aqui. Tá? Então, na resposta da letra A, é V0x igual a 10 metros por segundo. Na letra B, pedia qual era, né, a velocidade inicial no eixo Y. Então, o que está aqui na frente do J, que é 12 metros por segundo. Tá? Deixa eu ver só o que o Medir escreveu aqui. Agenda 3, se for fazer alguma questão, seria interessante questão 3, que engloba mais coisas para você fazer uma boa interpretação. Bom, eu não vou resolver questões da agenda, tá, Edir? Porque vocês estão fazendo a agenda ainda. Mas as questões que eu separei são baseadas em questões da agenda, tá? Então já ajuda bastante vocês a fazerem, tá bom? Bom, então aqui a componente 12 metros por segundo. Na letra B, pede o módulo da velocidade inicial. Na letra C, módulo da velocidade inicial. Para calcular o módulo da velocidade inicial, a gente vai usar essa equação aqui, ó. V0x ao quadrado mais V0y ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, eu tenho 10 metros por segundo ao quadrado, mais 12 metros por segundo, tudo isso ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, vamos resolver aqui. Vai dar 15,6 metros por segundo o módulo. Na letra D, pede qual é a aceleração em cada eixo. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho. A aceleração, a gente vai escrever assim, ó. O vetor aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. E o ΔV é o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. Tudo isso por ΔT. E agora a gente só vai substituir aqui.
O vetor velocidade final é esse daqui, ó. 40i mais 36j. 40i mais 36j. Menos o vetor velocidade inicial, que é 10i mais 12j. Metros por segundo. Tudo isso dividido pelo tempo. Ali o tempo que o problema fornece para a gente é 6 segundos. Então, tudo isso sobre 6. Como que a gente resolve isso? A gente faz esse menos esse, né? I com I e J com J. E esse com esse. Então, eu vou ter, como tem menos aqui, vai ficar 40 menos 10, que dá 30. E depois ali eu vou ter 36 menos 12, que vai dar 24. Mais 24J. Metros por segundo. Tudo isso sobre 6 segundos. Então, agora aqui, a gente divide cada uma das componentes pelos 6 segundos. Então, eu vou ter 30 dividido por 6, que vai dar 5. Na direção I. E vou ter 24 dividido por 6, que vai dar 4 na direção J. Metros por segundo ao quadrado. Contudo, o problema pede a aceleração em cada eixo. Então, a gente quer o AX e o AY. O AX é o que está na frente do I, então 5. E o AY é o que está na frente do J, que é 4. E daí a gente tem as componentes dessa aceleração. E por fim, na letra E, nós queremos o módulo da aceleração. O módulo vai ser ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Ax é 5. 5 metros por segundo ao quadrado, mais a y ao quadrado, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, vamos lá. Raiz de 41, que vai dar 6,4 metros por segundo ao quadrado. Esse, na verdade, é o módulo da aceleração. Certo? Desculpa, Christian, agora que eu vi. Pode explicar o que isso representa? Qual parte, Christian, que você quer saber qual que representa? Desculpa. É que quando eu estou escrevendo, eu não consigo ler o chat. Tá? Sobe um pouquinho na tela aqui, por favor. Consegue jogar um pouquinho mais para cima ali? Para nós ver a letra D. Aí, isso aí. Quando o professor foi calcular o módulo ali, o módulo ele é resultante, professor? É. Ou ele é a distância? Não, o módulo seria o comprimento do vetor aceleração. Seria assim, ó. Eu tenho um ponto em X e um ponto em Y, né? Isso, tu vai ter assim, ó, AX aqui, certo? E o AY aqui, ó. Opa. Vou tentar fazer um pouquinho melhor. Deixa eu colocar aqui. E o AY aqui. Certo? O módulo
vai ser esse comprimento aqui, ó. Do zero até a intersecção deles. Isso. Uhum. Isso aí. Esse é o módulo. Beleza? Perfeito. Então tá. Bom, dessa agenda, era isso que eu vi que foi encontrado mais dificuldade. Então agora, eu vou focar mais agora, a gente vai levar um pouco mais de tempo na agenda 3, que é o que vocês estão fazendo. Aí eu já vou resolver exemplos relacionados a essa agenda. Então vamos lá. Vamos para a agenda 3. Na agenda 3, a gente entra com a parte de forças. Tá? No início, são definidas duas forças. A força gravitacional, que é o peso, tá? Então a gente considera aqui o peso. O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E a força elástica, que ela sempre vai aparecer quando eu tiver mola envolvida no problema, tá? Que é igual a Kx. O que é o K? O K é a chamada constante elástica da mola. A constante elástica vai dizer para mim o quanto rígida é essa mola. Quanto maior o valor dessa constante elástica, quanto maior o valor da constante elástica, mais rígida é essa mola. E esse X aqui é a deformação na mola. É a deformação que a força vai causar na mola, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de forças fundamentais, que são a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. O que vocês vão trabalhar aqui em física na graduação é a chamada força gravitacional, tá? E quem faz elétrica, quem faz engenharia elétrica, lá em eletromagnetismo, vai trabalhar com a chamada força eletromagnética também, tá? Mas aqui na Física 1, a força que é nosso objeto de estudo é a força gravitacional. Né? Dentro disso, a gente tem a chamada força de atrito também. Essa força de atrito, ela sempre se opõe ao movimento, e ela é sempre paralela à superfície. Depois eu vou mostrar ali para vocês como que a gente representa essa força de atrito. Tá? E ela é resultado da ligação entre os átomos do corpo, dos dois corpos, na verdade, que estão em contato. Do corpo que está sobre a superfície e da superfície. A gente tem dois tipos de força de atrito, a força de atrito estático e a força de atrito cinético. Daqui um pouquinho mais eu vou detalhar elas para vocês. Tá? Então a força é um vetor. Como todo bom vetor, ela possui uma intensidade, que seria o comprimento do vetor força. Ela possui um sentido, que é dado por essa flechinha. E ela possui uma direção, que é medida em relação a um determinado eixo. Tá? Bom, as leis de Newton. A primeira lei de Newton, que é chamado também princípio da inércia, ela diz que se a força resultante que atua sobre um corpo for igual a zero, ou seja, se eu somar todas as forças que atuam sobre um corpo, somando vetorialmente, tá? Tem que tomar esse cuidado, porque a gente está trabalhando com vetor. Se eu fizer esse somatório, a força resultante for igual a zero, o corpo vai ser sujeito a duas coisas. Ou ele vai estar em repouso, ou vai estar se movimentando com velocidade constante. Já a segunda lei de Newton, ela relaciona a força com a aceleração. Então diz que a força resultante é igual a massa vezes o vetor aceleração resultante. Para facilitar a nossa vida, como é um vetor, o que a gente faz? A gente trabalha separadamente com cada componente dessa força. Então, tem uma força resultante em X, uma força resultante em Y e uma força resultante em Z.
Já a terceira lei de Newton, que é o chamado princípio da ação e reação, diz que quando a gente aplica uma força em um corpo, a gente recebe essa mesma força, novamente, com a mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos contrários. Então, olha só, aqui nesse desenho, a gente tem esse livro L encostado nessa caixa C. Então, esse livro L aplica uma força na caixa C, que está apontando aqui, ó, e a caixa C aplica a mesma força no livro L. Os módulos são iguais, só que elas têm sentidos contrários. Algumas forças especiais. A força-peso ou força gravitacional, ela sempre aponta para baixo, aqui, tá? E aqui, ó, isso é bem importante, pessoal. Aqui eu tenho uma bolinha que está caindo, tá? A gente sempre faz o seguinte, sempre quando tiver problema envolvendo força, a gente desenha o que está acontecendo e desenha as forças que atuam no objeto. Então, essa bolinha está caindo aqui, ó, tem uma força gravitacional apontando para baixo, que é o peso dela. Aqui do lado direito, a gente tem o que a gente chama de diagrama de corpo livre, onde a gente coloca um sistema de eixos e desenha apenas a força que está atuando ali. Porque é disso daqui que nós vamos tirar as equações. Depois, nos exemplos, vai ficar mais fácil de entender. Tá? A tensão. Tensão, ela sempre aparece quando a gente tem corda envolvida no problema. Então, aqui eu tenho aquela mesma esfera do slide anterior, só que agora ela não está caindo. Ela está presa por uma corda ali. Tá? Então, tem o peso dela puxando ela para baixo, tá aqui, ó, a força gravitacional. Só que tem essa tensão aqui que está segurando ela. Então, quando eu fizer o diagrama de corpo livre, eu não desenho nem o corpo e desenho apenas as forças que atuam sobre ela. Então, a força gravitacional e a tensão. Então, sempre que tiver corda envolvida no problema, tem aquela tensão ali. Alguns livros chamam de tração, tá? Outros de tensão, mas é basicamente a mesma coisa aqui para a gente. Depois, tem a força normal. Essa força normal ela vai ser bem importante para a gente, principalmente quando a gente for trabalhar com força de atrito. A força normal é a força que aparece do contato do corpo com a superfície. Ela só vai acontecer ela só vai aparecer, melhor dizendo, quando o corpo estiver em contato com uma superfície. Tá? Então aqui, ó, esse bloquinho, essa caixa aqui, ela tem massa, então ela tem peso. Contudo, ela está apoiada nessa superfície. Ela não desce devido à força gravitacional, justamente porque tem essa força normal aqui, impedindo o movimento. Então essa força normal aparece justamente do contato da caixa com a superfície. Por que força normal? Alguém tem alguma sugestão de por que a gente chama ela de força normal? Alguém chutaria? Olha só, lá na álgebra. Talvez porque ela mantenha o sistema em equilíbrio? Quase isso. Tá no caminho. Olha só, lá na álgebra, quem que respondeu para mim? Christian. Christian. Quase isso, Christian. Lá na álgebra, vocês aprendem a calcular o vetor normal. O vetor normal é um vetor que faz 90 graus com um determinado ponto. Olha só essa força normal aqui. Essa força normal, ela faz 90 graus com a superfície. Olha aqui nesse plano inclinado. A força gravitacional sempre aponta para baixo. Ó. Todos os slides que a gente viu, ó, a força gravitacional sempre aponta para baixo. Já a força normal sempre vai fazer 90 graus com a superfície. Ela vai ser um vetor normal à superfície. Tá? Então, aqui nós temos o diagrama de corpo livre. Para essa caixa na horizontal e para essa caixa aqui em um plano inclinado. Depois a gente tem a força de atrito. Como eu falei para vocês,
ela é sempre paralela à superfície, ela está orientada sempre a se opor ao movimento e é resultado das ligações entre os átomos do corpo e os átomos da superfície. E nós temos dois tipos de força de atrito. A força de atrito estático e a força de atrito cinético. A força de atrito estático, ela sempre vai aparecer quando o corpo estiver em repouso. Então, olha só, aqui eu tenho essa caixa e ela está ali paradinha. E eu venho e começo a puxar ela aqui para a esquerda por essa força F aqui, ó. Se vocês tiverem uma caixa no chão e começarem a puxar, não é qualquer força que vai colocar essa caixa em movimento. O que impede o movimento dessa caixa é justamente essa força de atrito aqui, ó. Então, olha só, eu vou puxando ela para a esquerda e vai aparecendo essa força de atrito para a direita. Conforme eu vou aumentando ela, a força que eu estou aplicando, a força de atrito também aumenta, até que chega um ponto em que a força que eu aplico é o suficiente para romper essa força de atrito estático e colocar o corpo em movimento. E daí, quando entra em movimento, a gente tem a força de atrito cinético. A força de atrito estático, que a gente representa por Fs, é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, notem que as duas equações são muito parecidas. O que muda é o coeficiente de atrito. Para o cinético, a gente utiliza um coeficiente de atrito cinético, e aqui para o estático, um coeficiente de atrito estático. Aqui a gente tem um gráfico da força em função do tempo. Então, aqui o módulo da força e aqui o tempo. Então, imaginem aquele bloco que a gente viu ali no slide anterior, num dos slides anteriores, inicialmente em repouso, e eu começo a puxar ele com uma força, F. Eu vou puxando e ele não se movimenta. Vou aumentando essa força, a força de atrito estático vai aumentando, até que eu chego num valor máximo de força de atrito estático. A partir desse momento, ocorre o desprendimento e o objeto começa a se movimentar. Depois que entra em movimento, a força para manter ele em movimento é menor do que a força necessária para colocar ele em movimento, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora já é resolver os exemplos para aplicar tudo isso de uma vez. Então vamos lá. Esses exemplos que eu preparei para vocês, como eu já disse, eles são baseados lá na tarefa, tá? Que vocês têm que enviar. Eu não coloquei igual até para vocês fazerem, enfim. Mas se vocês olharem o que a gente vai fazer agora aqui, vai ajudar bastante vocês a fazerem a atividade dessa agenda para enviar. Então vamos lá, vamos colocar acrescentar mais uma folha aqui e vamos resolver o problema. Só um pouquinho, só deixa eu arrumar aqui. Aí. O primeiro exemplo que a gente tem aqui para essa agenda, ele envolve a parte de força elástica, tá? Então a gente tem assim, ó. Ao ser empurrado em uma mola, um bloco de 3,5 kg produz uma deformação de 0,50 centímetros na mola. Qual é o valor da constante elástica da mola? E na letra B, se um corpo de 7,2 kg, tá, for colocado sobre a mola, qual será a deformação dessa mola? Então vamos lá. Na letra A, nós temos o seguinte. Vamos desenhar o que está acontecendo. A gente tem uma mola aqui.
Essa mola, ela inicialmente está relaxada, e eu venho e coloco, opa, só deixa eu inverter aqui para usar o mesmo, ela está pendurada aqui, ó, relaxada, e agora eu venho e penduro nessa mola um bloco de 3,5 kg, e essa mola ela fica distendida. Tudo isso porque eu vim aqui e pendurei um bloquinho aqui. Ou seja, essa minha mola sofre uma deformação aqui, ó. Essa deformação aqui é justamente o X que foi deformado. Assim. Tá? E essa deformação, segundo o nosso problema, é 0,50 centímetros. Agora, vamos analisar as forças que atuam aqui sobre esse bloco. Esse bloco, ele tem um peso. Então, tem a força gravitacional dele atuando aqui para baixo. Ó. Peso dele para baixo. Peso sempre para baixo, tá? Vou chamar de P aqui. O que impede ele de se movimentar é a força produzida pela mola. Vou chamar de Fs, que é a força elástica. Tá? Agora, olha só, observem só. Para que isso daqui esteja em repouso, eu vou ter que as duas forças devem ser iguais. A força elástica igual a força peso. A força elástica que nós vimos lá no slide é igual a K vezes X. E a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? O que nós queremos calcular na letra A é quanto vale o K. Então, nós vamos substituir as outras grandezas aqui. Ó. Então, o K eu quero calcular, deixa ali. Esse X é a deformação na mola, que é esse valor aqui. Ó. Só que eu tenho que transformar isso em metros. Para transformar de centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, eu vou ter 0,0050 metros. Esse M aqui é a massa que foi pendurada ali. A massa que foi pendurada é 3,5 quilogramas. E o G é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, o meu K vai ser 3,5 vezes 9,81 dividido por 0,0050, que vai ser igual a 6.867 newtons, unidade de constante elástica, newton por metro. Então, essa é a constante elástica. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Todo mundo está acompanhando? Estou acompanhando aqui e anotando. Ótimo, beleza. Então vamos lá, vamos seguir. Na letra B, agora, nós queremos calcular o seguinte: se nós, ao invés de pendurar alguma coisa na mola, se nós colocarmos um corpo de 7,2 kg sobre a mola, nós queremos saber qual que vai ser a deformação dela agora.
Então, agora a gente vai colocar essa mola aqui no solo. Vamos lá. Agora aqui, ó, a mola está aqui. E nós vamos agora colocar um bloquinho sobre ela. E essa mola vai ser comprimida agora. E nós queremos saber o quanto ela foi comprimida agora. Ou seja, ela vai ser comprimida esse tanto aqui, ó. Então, nós queremos saber quanto que vale esse X aqui. Vamos lá. Novamente, a gente vai analisar as forças que atuam sobre o bloco. Tem o peso dele para baixo, aqui, e tem a força que a mola empurra ele, que é o Fs para cima. Novamente aqui, para que isso fique em repouso, a força elástica tem que ser igual ao peso. A força elástica é a constante elástica vezes a deformação e o peso é mg. Esse K é justamente o K que a gente calculou aqui na letra A. Então, 6.867 newtons por metro vezes x, que eu quero calcular, igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Essa massa é a massa que foi colocada sobre a mola, que é 7,2 kg. E o G é 9,81. Ou seja, X, a deformação, vai ser igual a 7,2 vezes 9,81 dividido por 6.867. Que vai ser igual a 0,010 metros. Isso daqui. Só deixa eu conferir aqui, ver se está tudo certinho. Isso daí. Tá? Professor, eu poderia fazer uma regra de 3 para saber esse X? Por exemplo, eu sei que quando eu tenho ali 3,5 kg, eu sei que a deformação é 0,50. Agora, se eu quero uma deformação com 7,2 kg, eu posso fazer uma regra de 3 e achar esse X? Nesse caso, pode. Por quê? Quando a gente for fazer lá as simulações para força elástica, a gente vai ver que ela tem uma dependência linear. Como uma equação do primeiro grau aqui, ó, Kx, o x é 1, aí eu posso fazer uma regra de 3, tá? A gente não fez regra de 3 aqui justamente porque a gente queria aprender a usar essa identificação de forças e coisas do tipo. Tá? Mas uma mola que obedece à lei de Hooke, ela tem uma dependência linear, então não tem problema não. Beleza? Podemos ir para o próximo exemplo? Então vamos lá. Vamos lá para dar tempo de fazer o que a gente quer fazer hoje. Próximo exemplo. Tem um bem parecido na lista também, tá? Que vocês vão enviar. Praticamente mudei os valores só, tá? Para que vocês tenham depois base para fazer ele. Diz assim, ó. Uma caixa de massa 8,5 kg é puxada ao longo de um plano inclinado por uma força de 100 newtons.
o ângulo de inclinação do plano em relação à horizontal é igual a 35 graus. Antes de ver aqui o que está pedindo para calcular, já vamos desenhar o que está acontecendo aqui. Vamos desenhar aqui o plano horizontal. Aqui está horizontal. Vamos desenhar aqui o plano inclinado. Vamos desenhar aqui uma caixa. E é isso basicamente que nós temos. Tá? Além disso, a gente conhece esse ângulo de inclinação aqui, ó, que é 35 graus. O que nós vamos fazer aqui, antes já de iniciar os cálculos, é identificar as forças que atuam sobre essa caixa. Tá? Essa caixa tem massa, então ela tem peso. O peso dela sempre aponta para baixo. Verticalmente para baixo. Aqui está o peso. Ó. Além disso, ela está em contato com a superfície, então tem uma força normal aqui. E o problema disso é que ela é puxada ao longo do plano inclinado, então tem uma força F para cá. Ó. Essas são as forças. O que nós vamos fazer agora é desenhar o diagrama de corpo livre, porque é dele que a gente vai tirar as informações. Então a gente tem o seguinte, para facilitar o nosso cálculo, quando a gente trabalha com plano inclinado, nós sempre colocamos o eixo X paralelo à superfície. Aqui, ó, paralelo à superfície. Aqui está o eixo X. Tá? E o eixo... Deixa eu tentar colocar mais bonitinho aqui. E o eixo Y, ele faz 90 graus com o eixo X. A gente vai colocar ele aqui. Fica bem em cima da normal, tá? Ali eu não consigo colocar, mas fica bem em cima da normal. Então aqui nós temos o eixo X e aqui o eixo Y. No diagrama de corpo livre, o que a gente faz é só copiar as forças para um sistema de eixos. Então aqui o eixo X, aqui o eixo Y. E agora eu vou copiar essas forças para o meu diagrama. Então aqui eu vou ter a força F. Aqui eu vou ter a força normal e aqui a força peso. Normal e aqui o peso. Esse ângulo aqui, ó, ele sempre vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Sempre vai ser igual ao ângulo que a força peso vai fazer com o eixo Y. Então aqui, ó, é 35 graus. Aqui. Esse é o diagrama de corpo livre. Beleza? Então a gente desenha as forças e depois faz um diagrama só com essas forças. Na letra A, nós queremos calcular qual é a aceleração da caixa ao longo do plano inclinado, ou seja, no eixo X. Então a gente vai fazer assim, ó. Somatório de forças em X tem que ser igual a massa vezes a aceleração.
Então, aqui, ó, eu vou somar todas as forças que tem em x, obedecendo o sinal. Agora, olha só, se nós olharmos no eixo x, eu tenho a força F. E eu vou ter também a decomposição dessa força P aqui, ó. Aqui, ó, eu vou ter a componente x dessa força-peso. Então, vamos lá. Agora esquece isso daqui e esquece a normal. Olha apenas as forças que atuam exatamente sobre o eixo x. Então, sobre o eixo x, no sentido positivo, eu tenho essa força F. E no sentido negativo, eu tenho essa componente Px. Menos Px. Igual a M vezes A. Agora, eu vou precisar decompor essa força. Tá? Se vocês olharem com atenção, aqui, ó, vai ter uma componente PY também, que é a projeção do P no eixo Y. Bom, olha só, esse lado aqui é igual a esse. Então, se nós, e esse daqui, ó, é igual a esse. Se nós olharmos, a gente vai ter um triângulo assim, ó. Aqui P, aqui PY e aqui PX. E aqui 35 graus. Dois catetos e a hipotenusa. Então, eu posso escrever assim, ó. Seno de 35 é igual ao cateto oposto, Px sobre P. Ou seja, Px é igual a P seno de 35. 35 graus. Se eu usar o cosseno, eu vou ter assim, ó. Cosseno de 35 é igual ao cateto adjacente, Py, sobre P. Se eu passar para cá multiplicando, eu vou ter que o meu Py é igual a P cosseno de 35. Agora, pessoal, que vem o macetezinho. Olha só. Quando eu for fazer o somatório de forças nos eixos, eu sempre vou ter que decompor o vetor que não está sobre os eixos, numa componente PY e numa componente PX. Se vocês olharem, o meu PX é P vezes seno de 35. O meu PY é igual a P cosseno de 35. Então, para decompor, eu sempre vou multiplicar pelo seno ou pelo cosseno do ângulo. Quando que eu vou multiplicar pelo seno e quando eu vou multiplicar pelo cosseno? Sempre uma das componentes vai estar ligada ao vetor pelo ângulo. Então, notem que o ângulo aqui está com a componente y. E a componente x está sem o ângulo. Então, a gente pensa assim, ó. Quando está com o ângulo, eu multiplico pelo cosseno, com cosseno. Quando está sem o ângulo, eu multiplico pelo seno, sem o seno. Beleza? Então, olha só, vamos ver. Sem olhar isso aqui de baixo, vamos só escrever a nossa PX aqui. Ó. O F continua ali. Para ter o meu PX, eu vou pegar o P e vou multiplicar pelo seno ou cosseno. Nesse caso, o PX eu vou multiplicar pelo seno ou pelo cosseno? Alguém pode me dizer? Pelo seno. Pelo seno. Isso, por que pelo seno? Pelo nosso macete ali, pela nossa artimanha, o x está sem o ângulo, então eu vou multiplicar pelo seno. Então, vezes seno de 35. Isso é um macetezinho que a gente usa
para não perder muito tempo fazendo isso daqui, ó. Então vamos lá. O peso é massa vezes a aceleração da gravidade. E agora a gente vai só substituir os valores, lembrando que a gente quer calcular o A. Eu não vou colocar a unidade aqui na resolução, só para não encher muito, tá? Esse F é a força que a gente está aplicando ali, ó, que é 100 newtons. A massa é a massa do bloco, 8,5. O G, aceleração da gravidade. Seno de 35. Cuidado, a calculadora não pode estar em radianos, tá? Tem que estar em deg. E aqui, 8,5. Por que não pode estar em radianos? Porque a gente está trabalhando com graus. Então, agora eu vou resolver esse lado e vou dividir por 8,5. E nós vamos achar aqui uma aceleração de 6,1 metros por segundo ao quadrado. Só deixa eu conferir. Isso daí. Na letra B, é o seguinte, ó, se a força de 100 newtons deixa de ser aplicada, com que aceleração o bloco irá descer o plano inclinado? O que vai acontecer agora? Eu vou vir aqui, ó, e se a força F deixa de ser aplicada, ela some nesse diagrama de corpo livre aqui. E daí ela vai embora aqui desse somatório. Então a gente vai ter só assim, ó, menos Px. Deixa eu colocar aqui o somatório de volta. Menos Px igual a MA. O Px continua sendo Mg seno de 35 e aqui MA. Eu tenho massa dos dois lados multiplicando, posso cortar. Eu vou ter 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes seno de 35, igual a. Menos 5,6 metros por segundo ao quadrado. Por que deu esse menos? Deu negativo porque eu considerei meu eixo x apontando para cima. Então, quando dá uma aceleração negativa, significa que o corpo está se movimentando no sentido ao contrário do eixo que eu adotei. Então, a gente usa em módulo. Em módulo, nós pegamos só o valor positivo, que é 5,6. E essa é a aceleração. Certo? Dúvidas? Seguimos então? Então eu vou resolver mais um exemplo que também vai ajudar vocês a fazerem a atividade dessa agenda. Também bem parecido com o que tem lá na agenda. Ah, mas tinha que ter essas assessorias todo fim de semana, ia facilitar tanto. Olha,
Ainda é que, assim, na verdade, a gente utiliza uma parte da aula prática para a gente conseguir fazer, né, esse assessoramento. Mas depois, assim, ó, na agenda 6 vai ter um chat, daí eu consigo fazer uma revisão da agenda 3 até a agenda 6, e tem mais alguns assessoramentos que a gente vai ter, tá? Então, esse semestre vai estar mais tranquilo aí. Então vamos lá. O último exemplo. Professor, eu vou Oi. um comentário que eu acho que todo mundo que está no nosso grupo concordaria com o comentário. Seria muito difícil a Católica, em vez de usar uns vídeos antigos de alguns outros professores do YouTube, usar conhecimento de vocês mesmo para passar para a gente? Porque o conhecimento que a gente absorve numa aula que o professor está passando para nós agora é o conhecimento que a gente absorve assistindo 12 horas de vídeo no YouTube, professor. A gente fica correndo atrás do YouTube achando algum material e vocês têm tanto conhecimento para passar para a gente e conhecimento mais específico exatamente para o que a gente está precisando nesse exercício, entende? Mas, assim, ó... A Católica podia melhorar um pouco nisso. Vocês podem, inclusive... Entende? Oi? Usar vídeos de vocês para ensinar a gente, não usar vídeos de outros professores Até tem vídeos tão antigos ali nas listas que eu não consigo ler o que está escrito no quadro, porque era da época que não era câmera digital ainda. A gente não consegue ler o que está escrito, entende? Entendi. Mas vocês podem entrar em contato, né, enviar um e-mail de sugestões para a coordenação. Podem fazer isso. Acho que é válido conversar com eles, tá? Vamos fazer isso mesmo. Beleza? Porque esse é o tipo de negócio que eu não consigo resolver para vocês, tá bom? Me desculpem, mas é legal saber isso de vocês, e aconselho vocês enviarem essas sugestões. As sugestões de vocês são bem importantes para que a gente aprimore todo o processo, né? Então, é bem válido, é bem legal esse feedback, assim, tá? Vamos lá, então, exemplo 4. O exemplo 4 diz assim, ó. Um bloco de massa 10 kg encontra-se em repouso sobre uma mesa. Uma corda inclinada em 25 graus em relação horizontal começa a puxar o bloco, sendo os coeficientes de atrito estático e cinético sobre a mesa e o bloco de 0,65 e 0,30, respectivamente. Qual é o módulo da força mínima necessária para mover o bloco e qual será a aceleração do bloco após iniciar o movimento? Vamos lá, vamos desenhar o que está acontecendo aqui. Vamos colocar a horizontal. Vamos desenhar o bloco, tudo como manda o figurino. E vamos desenhar a corda aqui puxando. Aqui. Beleza? Então é isso que nós temos. Agora o que a gente vai fazer aqui é identificar as forças que atuam sobre esse bloco. Então, essa corda, ela está atuando aqui, então tem uma tração atuando nela. Esse bloco tem massa, então tem peso. Ele está em contato com a superfície, tem a força normal. E agora tem atrito. O atrito, ele sempre se opõe ao movimento. Então, se o bloco está se movimentando para a direita, a força de atrito vai estar aqui, ó, apontando para a esquerda. Tá? Vamos dar nome aos bois aqui agora. Então, aqui, nós temos a força da corda, a tração. Aqui nós temos a força normal. Aqui. Aqui nós temos a força-peso. E aqui nós temos a força de atrito. Eu vou deixar só como F, porque a gente vai usar para força de atrito estático e cinético. Essa tração aqui, ela faz um ângulo de 25 graus com horizontal. Aqui.
Vamos ver o nosso diagrama de corpo livre. O X está na horizontal e o Y está aqui na vertical. Inicialmente, tudo isso está parado. Tá? Porque eu vou calcular qual é a força que eu tenho que aplicar aqui para colocar em movimento. Como está parado, eu vou escrever que o somatório de forças em X inicialmente é igual a zero. Porque ainda não entrou em movimento. Em X, eu vou ter essa decomposição aqui, ó. Tx, no sentido positivo. E no sentido negativo, a força de atrito estático, porque ainda está parado. Tudo isso igual a zero. Substituindo aqui, ó, Tx, pelo que a gente viu no exemplo anterior, vai ser T. Como essa componente está com o ângulo, eu vou multiplicar pelo cosseno. Cosseno de 25. E esse Fs eu vou passar para o outro lado positivo. Aqui. O que me impede de calcular essa tração aqui? O que me impede é que eu não conheço a força de atrito estático. Mas nós sabemos que a força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Coeficiente de atrito estático eu tenho. O problema, diz pra gente, ele vale 0,65. Mas eu não tenho a força normal. Professor, qual que é a ligação entre a força de atrito estática e a de movimento? Como é que é a ligação? Qual foi a ligação que o professor fez entre as duas? A força de atrito estático, ela atua apenas quando ainda está em repouso. A força de atrito cinético, ela vai atuar quando esse bloco entrar em movimento. Tá? Então, olha só. Eu preciso agora descobrir quanto que vale esse N. Esse N, ele está aqui no eixo Y. Então, eu vou fazer o somatório de forças em Y. Então, somatório de forças em Y igual a zero. Em Y, o nosso bloco não pode se movimentar. Então, no sentido positivo do eixo Y, eu tenho a força normal e tenho essa decomposição aqui, ó. Opa! Deixa eu deixar mais retinho aqui. Eu tenho essa decomposição aqui, que é o meu TY. Então, mais TY. E no sentido negativo, eu tenho P. Igual a zero. Se o meu Tx era T cosseno de 25, o meu Ty é igual a T seno de 25. Menos mg igual a zero. Lembrem que o P é mg. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar esse N para substituir aqui. Então, vamos lá. Esse mg vai passar para o outro lado, vai positivo. E esse T seno de 25 vai passar para o outro lado negativo. Ô professor, desculpa Oi. interromper. O que não pode acontecer num caso desse é esse TY ser maior que a força-peso, né? Porque senão ele tende a levantar do chão, né? Daí já não dá já para proceder todo esse cálculo, né? Isso, perfeito, isso mesmo. Isso aí, ótimo. Muito bem observado. Beleza, isso aí. Então vamos lá, agora eu vou substituir o que eu conheço aqui para só facilitar um pouquinho a nossa vida ali.
A massa do nosso bloco é 10 quilogramas. O G é 9,81 menos T seno de 25. Então, aqui, nós vamos multiplicar 10 com 9,81, que vai dar 98,1. E aqui, ó, eu vou calcular o valor do seno de 25. Seno de 25, eu vou arredondar aqui, ele vai dar 0,42, tá? Vezes T. Agora, o que eu vou fazer é substituir isso daqui, ó, aqui, nesse N. Já vou calcular esse cosseno de 25. Cosseno de 25 é 0,91, então vai ficar 0,91 vezes T. Esse coeficiente de atrito estático, o problema fornece para a gente. É 0,65. Deixa eu só colocar uma linha mais abaixo aqui, que vai ficar melhor. 0,91T. Aqui, ó, 0,65 vezes a força normal, que é tudo isso daqui. 9,81 menos 0,42T. Professor, E não agora é a gente vai fazer... 98 ali, professor? Não é 98,1? Opa! Eu falei uma coisa e coloquei outra, né? Isso. Deixa eu só apagar aqui. Ó. Muito obrigado. 98,1. Aqui e aqui também. E agora a gente vai usar a propriedade distributiva aqui, ó. Vai multiplicar isso com isso e isso com isso. Então, 0,91T, 0,65 vezes 98,1 vai dar 63,8. E 0,65 vezes 0,42T vai dar menos 0,27T. E agora a gente só isola esse T. Passa ele para o outro lado, ele vai positivo. E a gente vai fazer 63,8 dividido por 0,91 mais 0,27, que vai ser igual a 54,1 newtons. Isso daqui. Ou seja, essa é a força mínima que eu preciso colocar, que eu preciso aplicar para colocar o sistema em movimento. Depois, aqui, ó, se a gente voltar no enunciado e relembrar, diz assim, ó, qual será a aceleração do bloco após iniciar o movimento? O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar nessa expressão aqui, ó, vai substituir a força de atrito cinético pela força de atrito, a força de atrito estático pela força de atrito cinético, e não vai fazer igual a zero, vai fazer igual a MA. Nós vamos ter somatório de forças em X igual a MA. Então, eu vou ter T cosseno de 25 menos a força de atrito estático igual cinético igual a M vezes A.
força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. A força normal, a gente calculou ela aqui, ó. A gente chegou nisso daqui, certo? E ficou em função do T. Agora a gente tem esse T. Agora a gente consegue resolver isso porque a gente tem esse T. Vamos até copiar ela aqui embaixo, ó. N é igual a 98,1 menos 0,42T. E esse bendito desse T a gente calculou aqui, ó. Olha que beleza. Agora a gente só substitui aqui. N 98,1 menos 0,42 vezes 54,1. 98,1 menos 0,42 vezes 54,1. Nós vamos ter aqui uma força normal de 75,4 newtons. Né? Tudo aqui, esse somatório ficou igual a MA. E agora, para calcular essa aceleração, a gente só substitui tudo que a gente conhece. Ó. Esse T a gente vai colocar aqui. Esse daqui, o problema fornece para a gente o coeficiente de atrito cinético como sendo 0,30. Essa força normal a gente tem aqui. A massa é igual a 10 kg, e daí é só festa para calcular esse A. Então vamos lá. T, que a gente calculou ali, 54,1. Menos, vamos voltar aqui para todo mundo acompanhar. Vezes cosseno de 25. Menos 0,30, que é o coeficiente de atrito cinético, que vai aqui, vezes a força normal, que é 75,4, igual a M vezes A. E o M é a massa, que é 10. E agora a gente só resolve isso daqui, isola esse A. 54,1 vezes cosseno de 25, menos 0,3 vezes 75,4, dividido por 10, que vai dar 2,6 metros por segundo ao quadrado. Só vou conferir aqui. Isso daí. E essa é a aceleração. Certo, pessoal? E aí? Rendeu? Muito bom, professor. Muito bom mesmo. É? Que bom, então. Fico feliz que tenha rendido para vocês. Tá bom? Pessoal, então depois eu vou... à tarde eu vou... À tarde gera o link para mim, tá? Mas eu só consigo... Aí eu mando pro Polo na segunda, e daí eles publicam para vocês durante a semana, tá bom? Sim, Gislaine, a aula vai ficar disponível, tá? Ela vai ficar depois um link para vocês acessarem lá, mas eu consigo colocar... O Polo vai conseguir colocar na semana que vem, tá bom? Beleza, Edir, era essa questão, então beleza, legal.
Essa realmente abrange bastante coisa. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Essa última questão aí, ela é bem trabalhosinha também, né? Muita análise para fazer, né? Isso. Essa questão, acho que é a questão mais trabalhosa dessa agenda aí. Tá? Por isso até que eu pensei em resolver para vocês para dar um norte legal na hora de vocês fazerem essa agenda 3. Tá bom? Pessoal, então assim, ó, quem ainda não entregou as agendas 1 e a agenda 2, tá? A agenda 1 e a 2, por favor, entregue até o final da agenda 3, porque eu preciso corrigir lá. E lembrem que se fizer todas as agendas, já tem 2 pontos lá garantidos, né? Então, façam com atenção. Vocês têm mais a semana que vem para fazer a agenda 3. Então, em caso de alguma dúvida, por favor, me envie mensagem ou envie lá no Fórum Tira Dúvidas e a gente vai se falando, tá bom? Ô, professor. Oi. Queria ver contigo a possibilidade de eu conseguir entregar na quarta agenda todas elas, porque teve um problema na minha matrícula e eles não... Fiquei 3 semanas, mesmo já estava tudo certo, já estava tudo pago, mas demorou 3 semanas praticamente para eles liberar o meu acesso. Eu comecei com pênalti de 3 semanas, cara, e tá bem puxado, cara. Não, tranquilo, Christian. Só me manda um e-mail para a gente deixar registrado e daí pode entregar sim, sem problema, tá? Sempre que vocês... eu creio que na quarta agenda eu consiga entregar todas elas aí. Tá bom. Beleza. Sempre quando vocês tiverem algum problema de atraso, por favor, me comuniquem. Daí eu já deixo registrado lá e vocês entregam sem problema. Tá bom? Beleza? Obrigado. Pessoal, deixa eu só ver aqui. Sim, Gislaine, a gente conversou, né? Beleza. Tá bom, então. Pessoal, então, um bom final de semana para vocês. Se cuidem e a gente se vê por aí. Tá bom? Valeu, abraço e até mais. Valeu, professor. Obrigado.